Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CompactCast, seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franco e hoje eu quero falar para vocês de um assunto muito importante, a diferença entre ser pão duro e ser econômico. Há muito tempo, desde criança, eu sou uma pessoa que eu me considero econômico, mas em muitos anos eu até poderia pensar que eu era pão duro, até que várias coisas aconteceram na minha vida e eu percebi que não é esse o caso. A grande questão é, eu compro tudo aquilo que eu tenho necessidade, aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Porém, graças a Deus, eu tenho poucas necessidades, poucos desejos. Mas os desejos que eu tenho, eu não olho o preço. Claro que, de alguma forma ou de outra, a gente olha, mas assim, eu não deixo de fazer porque está mais caro. Então, vou dar alguns exemplos que acontecem comigo e que mostram que é uma diferença. E eu quero trazer isso para vocês depois. Então, por exemplo, eu lembro que em 2013, o Galo foi para a final da Libertadores, primeira vez, e acabou sendo campeão, graças a Deus, mas eu estava lá querendo ir para o jogo e me recusando a pagar de cambista. No final das contas, consegui comprar um ingresso, paguei um ingresso extremamente caro de sei lá, R$500, na época, ingresso normalmente você comprava até ingresso de R$30, então muito mais caro, e não me arrependi, poderia ter comprado mais barato pagando aí de cambista, óbvio, em outros setores, e na época, meus amigos, cada um foi num setor, teve gente que pagou 250, teve gente que pagou 200, teve de tudo, mas eu paguei meus R$500 feliz. Como que uma pessoa pão dura paga R$500 no ingresso? Esse é o ponto. O que acontece? Ali naquele momento, eu tinha uma necessidade, eu tinha um desejo e eu segui. Eu tinha dinheiro para poder fazer aquilo e fiz. Então, esse é o grande ponto. Agora, se eu pego e pago, sei lá, compro uma outra caneca, eu já tenho uma caneca aqui, compro uma outra caneca só para poder ter ela aqui, eu estou gastando a mais do que eu preciso. Então, mas sua caneca está velha, sua caneca tem muitos anos. Ok, ela está me servindo? Tá. Eu preciso de uma outra caneca? Não. Ela está inteira, está vazando? Não. Então, eu não estou sendo pão duro por não comprar uma caneca. Mas a caneca custa só mais R$10, mais R$20. Ok, mas eu não preciso disso. Então, quando você não compra porque você não precisa, você é econômico. Agora, se você precisa de alguma coisa, por exemplo, vamos dizer que minha caneca está quebrada. Então, tem um pedaço dela aqui, que se eu encostar a boca, eu vou cortar minha boca, e eu não compro porque eu não quero gastar R$10. Aí eu estou sendo pão duro. É uma diferença bem grande. Às vezes, as pessoas não conseguem diferenciar isso. E aqui, eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês não precisam ser pão duros. Vocês precisam ser econômicos. Vai ter momentos na vida que, obviamente, a situação está muito apertada. E aí você vai ter que segurar um pouco mais para poder trocar a sua caneca. Segurar o quê? Vou segurar a virada de mês, vou segurar alguns dias. E aí você vai se adaptando. Em vez de usar uma caneca, você vai usar um copo e por aí vai. Você precisa fazer situações desse tipo. Agora, outra coisa que é extremamente importante também é o seguinte. Vamos dizer que minha caneca quebrou. Voltando com o exemplo da caneca. A caneca custa lá R$20. Estou chutando aqui, tá, pessoal? Nem sei quanto custa uma caneca hoje em dia. E você não tem esses R$20 hoje. Você quer economizar. Então vou lá e vou comprar, por enquanto, copo de plástico. Vou pagar R$5 em copinho de plástico. Vai acabar esses copos de plástico. Eu vou ter que comprar novamente outro copo de plástico. Novamente. Na hora que você vê, você gastou mais do que os R$20 e continua aí sem a sua caneca. Então, é uma economia porca que a gente chama. É quando você faz uma economia ali, mas não de uma forma sustentável que vai valer a pena no longo prazo. Então é sempre importante na hora que você for fazer uma compra, e aqui a gente está falando de uma caneca só como exemplo, mas principalmente de bens maiores, por exemplo, vai comprar um celular, vai comprar um carro, uma geladeira, e você pensar em alguma coisa que você possa comprar e que efetivamente vai durar com você. Não adianta nada você comprar um celular mais barato, que não vai te atender para o que você precisa, e você ter que comprar outro em pouco tempo depois. O ideal é você conseguir esperar para comprar à vista, obviamente, mas segurar um pouco mais, para na hora que você comprar, você já comprar um
com uma qualidade que te atenda, tá? E aí a qualidade que te atenda não precisa ser o topo de linha e não precisa ser o mais simples, vai depender muito dos seus objetivos. Eu sou uma pessoa que fica tirando foto, eu sou uma pessoa que fica fazendo vídeo, eu sou uma pessoa que simplesmente atendo ligação. Então cada um tem um estilo, cada um tem uma necessidade, né? Eu preciso ficar jogando joguinho, então é o objetivo. Mas você fazer essa adaptação vai te permitir aí escolher o momento certo e comprar um aparelho que vai te fazer durar. Quanto mais tempo durar aquele aparelho para você, e aí se for um celular, se for uma geladeira, se for um carro, o que for, quanto mais tempo você fica, menor é o custo daquilo no total do uso. E aí sim, você utiliza esse tempo que você está com aquele aparelho, né, com aquele equipamento, para juntar dinheiro para daqui a 5 anos, talvez, trocar de celular de novo. Daqui a 5 anos, talvez, trocar de carro, né? Então, tem gente que troca de carro todo ano, tem gente que troca de carro de 2 anos. E lembra, quando você compra um carro, principalmente se você comprar zero, sentou nele, já perdeu ali 10, 20%. Né? Então, o celular é a mesma coisa. Então, quanto mais tempo você fica com o equipamento, menos o impacto principalmente dessa desvalorização inicial. E aí você consegue ter um valor que seja barato pelo uso que você fez ali. Mas ficar 5 anos com o celular? Por que não? Se ele não estiver dando problema, se você estiver tratando ele de forma conservada, mantendo ali a bateria, estiver funcionando, dá para você ficar. Inclusive esse celular que eu estou usando aqui para poder gravar é um celular que tem praticamente aí 5 anos. Carro, preciso ficar com o carro trocado todo ano? Será que precisa? Né? Se o carro, eu acho que a partir do momento, a gente falou disso, a partir do momento que ele começa a te dar dor de cabeça, você tem que trocar. Mas antes disso, é simplesmente uma questão de luxo. Então, pensa um pouquinho nisso aí, entenda que você não precisa ser pão duro, mas, principalmente se a situação estiver apertada, você precisa sim ser econômico, porque aí é a forma que você vai pensar para o seu futuro, porque uma hora a conta chega, e essa conta nunca é barata. Até a próxima.